Olá, pessoal, graça e paz. Estamos aí no nosso mês de missões estrangeiras com o tema Viva a Essência, Viva Missões, acreditando que nós, como Igreja Metodista Wesleyana, como parte da nossa essência do ser igreja, está a nossa veia missionária. Eu estou aqui com um convidado muito especial, nosso Bispo Gil Edir, e ele vai estar num bate-papo aqui com a gente hoje. Bispo Gil Edir, dá um oi para o pessoal. Paz, boa tarde a todo mundo, boa noite, bom dia em alguns lugares. Uma alegria estar juntamente com o pastor Moisés aqui na AG1000, podendo contribuir para o engrandecimento do nome do Senhor através da pregação nas nações. Que seja uma tarde, uma noite, um dia muito abençoado para a nossa vida e um bate-papo esclarecedor aqui. Amém. Bispo Edir, o senhor hoje é quase que um bispo missionário, porque o senhor é bispo da 5ª região, no território nacional, mas é uma região ainda bastante missionária, e a 5ª região pertence a ela o Uruguai, que também é um campo missionário e também da geral, e o senhor também está à frente da região europeia, que é uma região missionária também. E acoplada a ela ali todos os países europeus, cujo a gente também tem alguns trabalhos missionários, e junto com a região europeia está a parte da África, Moçambique, Burkina. Então o senhor dá para chamar de um bispo missionário, né? É verdade. Não é verdade? E eu queria ouvir do senhor, a gente sabe que o senhor assumiu há pouco tempo a região europeia, e com ela os desafios, né, da região europeia, da Europa. E eu queria ouvir do senhor aí como é que o senhor enxerga ali, quais foram os principais desafios. Então, a minha ida para lá se deu no fato de talvez de uma resposta de oração em 2019, quando lá eu cheguei na Europa para o concílio, era o Bispo Geraldo, e eu orei num shopping em Aveiro, pedindo que Deus me desse a oportunidade de ajudar a igreja na Europa. E fui para lá. E chegando lá agora, eu visitei Portugal, visitei a Espanha, e é muito mais desafio do que eu esperava, porque da primeira vez eu fiquei em Aveiro, só naquela regiãozinha onde nós temos mais igreja, a sede ali. Agora não, agora eu fui em Lisboa, eu fui em Madrid, e o desafio missionário é enorme. Cheguei lá em Madrid, nós abrimos uma igreja lá numa estação de trem, fomos bem recebidos pelo senhor Lázaro, o nome do homem Lázaro, e ele então nos levou a uma nova sala que iria nos colocar, e conversando conosco, ele que não é evangélico, falou da necessidade de ter a igreja lá. Então, assim, é um desafio enorme ali, Madrid, Espanha, Portugal, muitas cidades de Portugal, fui em Coimbra, né? Como temos um desafio. Cidade, né? Excelente cidade, universitária, cidade grande, né? Então, é próprio Lisboa, temos tanto campo em Lisboa, muitos brasileiros chegando em Lisboa. E wesleyanos, então, assim, inclusive, né? Talvez inclusive wesleyanos. Essa semana eu estou em Petrópolis e tem uma jovem da igreja de Benfica, Thaís, que está indo com o esposo para lá, e já essa semana eu recebi 3 ou 4 contatos de wesleyanos que estão indo para a Europa. Então é um desafio. O senhor até pode haver um mistério de Deus nisso aí, digamos assim, porque o senhor é um homem muito bem conectado aqui no Brasil também, né, conhecido das nossas igrejas aqui. E, naturalmente, alguém migrando para lá tem um fácil contato com o senhor, né? Eu graças a Deus por isso, porque até na Espanha eu já tive contato de gente da Espanha, porque soube que eu fui para a Europa, e é parente meu, inclusive, na Espanha, que estava em Madrid, que querem se juntar a nós, né? Que legal. Então vai ser muito bom, eu creio, para nós lá. Você que é wesleyano, que talvez está assistindo aí a gente, perdido em algum lugar da Europa, sabe que Deus não te levou aí por acaso, não, mas você pode fazer parte dessa missão, desse projeto missionário. Temos muito campo, viu, pastor Moisés? Sim. Muito campo. Estão brancos, lá. Né? E estão brancos. Estão esperando aí, né, para que a gente possa fazer o melhor para Deus lá, e contar com essa turma que está podendo nos ajudar. Eu falei aqui até assim, meio que brincando, mas falando a verdade, o senhor é praticamente um bispo missionário. Na sua trajetória pessoal, o senhor havia algum indício disso, alguma profecia nesse sentido? Como é que é esse desenvolvimento para o senhor, esse encaminhar que Deus está te levando hoje? Olha, na verdade, não houve um indício disso a princípio, mas o meu ministério começou com missões, porque eu estava fazendo seminário e interrompi o seminário para abrir uma fábrica de prata.
E aí a fábrica não deu certo e eu fui para os Estados Unidos. Isso em 87. Em 87, eu abri uma igreja numa cidade chamada Danbury, e que depois o pastor Eliseu Gomes pôde pastorear. Depois, em 89, eu abri uma em Hyannis, e depois abri uma em Nashua. E como eu saí dos Estados Unidos, as igrejas ficaram. Então, o meu trabalho começou como um trabalho missionário, sem ter a visão de que eu iria para fazer isto, mas Deus me levou a fazer isto. E hoje está numa região missionária, né? As duas regiões, na verdade, são missionárias, né? E até essa bagagem cultural, transcultural, que o ajuda senhor adquiriu ao longo dos anos. Né? Ajuda muito. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eu trabalhei num restaurante mexicano, então com um povo de língua, né? Espanhola. Então, facilita também estar ali no meio deles, né? Sim. Mas a cultura, a gente vai se aculturando a eles e a necessidade que eles têm. E aprendendo a entender outras culturas, né? Aprendendo a entender. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu morei lá para fazer o curso, juntamente com seu pai e com você também, o que eu falo sempre para as pessoas, o que mais valeu para mim foi viver uma nova cultura, entender como eles viam o Evangelho, como eles viam o mundo, e isso contribuiu para o meu ministério, e talvez eu diga que isso tem, ao longo dos anos, me ajudado muito nessa questão de missões, de se envolver com essa área missionária. É extraordinário. A gente vê que Deus não desperdiça nada, né, na nossa vida, Não. das nossas experiências, e acaba nos habilitando até sem a gente saber para um propósito lá na frente, o maior que Ele tem para nós. Que extraordinário. Bispo, esse mês é um mês especial para nós na Igreja Metodista Wesleyana. É um mês que a gente considera o mês de missões estrangeiras. E também, nesse mês, levantamos uma grande oferta para missões estrangeiras. E o senhor está ali também, junto conosco, na Secretaria-Geral de Missões, responsável por alguns territórios que dependem dessa oferta. Eu gostaria que você dirigisse para a gente aí algumas palavras sobre a importância dessa oferta, o que a gente consegue fazer com essa oferta, uma certa dependência que nós temos da colaboração de todos. Pois bem, às vezes as pessoas elas acham que o pouco não vai fazer falta. Eu sempre digo que o nosso papel é trazer, e Deus multiplica. Andando em um campo missionário, como nós temos andado, nós percebemos as necessidades que eles têm. Pessoas, assim, nós temos a área muito carente, que qualquer ajuda seria de grande valia para a comunidade local, para a igreja local. Então, esse mês seria um mês que eu gostaria de pedir que realmente o povo se integrasse e desse o máximo que pudesse. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que não só a missões, a igreja precisa, mas a necessidade humanitária, ela aumentou demais. É grande. Né? Eles estão correndo à igreja, e em muitos lugares, como na própria África, a resposta para eles é a igreja. Eles estão esperando da igreja. Né? E nós não temos, às vezes, eu sei, o projeto que a Secretaria tem, muito lugar para atender, e se não houver recursos, a gente vai deixar uma área descoberta. Sim, verdade. Né? E nós temos um projeto tão lindo, então, e os pastores, os projetos, todos dependem de finanças. Não tem jeito como a gente colocar um projeto sem uma finança. Eu sei que está difícil, mas se todos nós cooperarmos, vai ser de grande valia e vai ser muito bem usado. Com certeza, tanto a administração do senhor, pastor Moisés, do grupo daqui da AGMIL, tem sido eficiente. Né? A gente sabe que tem algumas dificuldades que são inerentes do tempo que nós estamos vivendo, mas eu creio que, se nós entendemos como igreja que está na hora de a gente se unir e levantar a maior oferta possível e fazer o maior projeto nesses tempos, vai ser demais para a igreja e para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. De fato, qualquer centavo, ele importa, ele é útil, ele ajuda, né? Sim, às vezes sim. A pessoa imagina que ela... quando eu estiver numa posição melhor, eu posso contribuir, ajudar. Não. Qualquer coisa que a pessoa conseguir contribuir dentro das suas posses, e os nossos pouquinhos se somam para uma grande obra. Eu comentava numa outra oportunidade, como na Quinta Região, apesar de uma região até dentre as regiões que nós possuímos mais fraca financeiramente, mas como era possível e como eu me encantava nas pequenas contribuições que entravam.
Às vezes era Sim. R$ 5, R$ 3, que era o equivalente da cota de determinada igreja, mas a fidelidade daquele povo e como no somar do pouquinho a gente consegue fazer alguma coisa que não consegue, às vezes, sem essa unidade. Eu acredito nisso. Eu fui numa igreja, pastor Moisés, e é uma igreja grande, 10 mil membros. E eu entrei num gabinete do pastor e me chamou a atenção um quadro que ele tem. Um quadro simples. É um quadro, uma folha A4 branca, com a assinatura dele e uma moeda de 5 centavos no quadro. E eu perguntei ao pastor o que era aquilo. E ele me disse o seguinte, quando ele saiu do culto, estava uma frequência que não cabe os 10 mil, então ele tinha um culto com 5 mil e outro culto com 5 mil. Então, quando ele saiu do segundo culto, uma irmã falou para ele assim, pastor, se Deus lhe tirar daqui agora? Aí ele falou, como Deus vai me tirar de uma igreja grande? E ele foi para casa. E o Espírito Santo, à noite, ele contando, falou, como assim, eu não tenho controle sobre a tua vida? De manhã, ele pegou uma folha A4 e assinou o nome dele, dizendo para Deus o seguinte, a hora que o Senhor me transferir, eu saio daqui, eu não estou olhando para o número de pessoas. E por que a moeda de 5 centavos? Porque no dia seguinte ele foi pregar, um garotinho chegou para ele, muito simples da igreja, e falou, pastor, Deus mandou lhe dar uma oferta. E deu 5 centavos, e ele pegou e botou no púlpito. Uhum. E ele pregou. Acabou a pregação, acabou o culto, ele saiu. E ao sair, diz ele que o Espírito Santo falou para ele, cadê aquela oferta que você recebeu? E ele disse assim, 5 centavos. E Deus falou para ele, você não tem ideia do que eu posso fazer com 5 centavos. Aleluia. E aí ele voltou. Quando ele chegou, não estava mais no púlpito. Alguém tinha tirado ou tinha caído. E ele chamou as pessoas que limpam a igreja, vocês têm que limpar uma oferta, uma moeda, até que acharam os 5 centavos. Uhum. Então, por que está lá, então, nesse quadro, a folha A4 e a moeda? Primeiro, para lembrar que a nossa vida está nas mãos de Deus. Para onde Deus nos mandar, estamos prontos a ir. Segundo, qualquer valor é importante para o Senhor. Aleluia. Então, é verdade. contribui para aquilo lição, que a gente... né? Que lição, E né? ele certamente moldurou para não lembrar disso, né? Para estar sempre, lembrando disso. E se concentrando nesse fato. Nesse né? fato. Que bacana, bispo. Então, nós estamos aí nesse mês de missões estrangeiras, né? O mês de junho, com essa mensagem aí, viva a essência, viva missões, porque entendemos que a essência da igreja é fazer missões. Com certeza. Tem a ver com missões, tem tudo a ver com missões. E a gente queria que tu desse uma palavra aí para o nosso povo a respeito desse mês de missões estrangeiras. Então, eu sempre digo que parece que, às vezes, nós falarmos em dinheiro e falarmos em contribuição para missões é sempre muito pesado. Mas, além de dependermos e precisarmos, eu tenho um texto bíblico que eu quero deixar para eles, Amém. que vai ilustrar a necessidade de cooperarmos com missões. É um texto simples, que está em Mateus, capítulo 28, mas é o texto da ressurreição do Senhor. Né? E aqui, após o Senhor já estar ressurreto, vivo, o que acontece? Há uma reunião entre os soldados lá, e diz assim, e congregados, eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e o dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E diz assim, e eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Perceba o seguinte, esse texto está dizendo que os soldados receberam dinheiro para contar uma mentira. E foi muito dinheiro. Então, quando nós estamos falando em contribuir com missões financeiramente, nós estamos contribuindo para desmentir o que eles mentiram. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo aqui é querendo negar que Jesus ressuscitou. E o que nós queremos fazer é dizer que ele está vivo. Aleluia. Né? Então, eles investiram por uma mentira. E qual é o meu apelo para você? Que nós investamos por uma verdade. Né? Que Deus nos dê graça de investir e dizer para este mundo que o investimento deles foi mentira, que Jesus está vivo e pronto para salvar a todos. Amém. Amém? Temos visto isso, esse desejo
nosso como igreja de investir na verdade, de contribuir para a verdade, entendendo que essa é a nossa missão, nosso propósito, faz parte da missão de Deus, nós fazemos parte dessa missão. Então, você que está aí com a gente, certamente vai ter um link aí embaixo, que você também pode contribuir agora. Você não precisa deixar para depois, você pode mandar um Pix, você pode entrar nesse link, arrumar uma maneira de contribuir e ofertar algo que está no seu coração, uma oferta de amor, uma oferta voluntária, uma oferta até de esforço, de empenho da sua parte, para que a obra de Deus ela avance. E você, principalmente, que é wesleyano, essa obra, Deus tem nos confiado a ela e nós temos a responsabilidade sobre ela e contamos com o seu apoio, com a sua participação. Não fique de fora disso. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês.